Muita gente tem treinado, principalmente de manhã, em jejum. Mas será que isso é bom? Será que você pode ter algum problema fazendo isso? E será que os resultados são maiores? No vídeo de hoje a gente vai entender como é que está isso no meio científico, quais as novas informações, os problemas que você pode ter ao treinar em jejum e quais os resultados e métodos que você pode aprimorar e isso servir para você ter um melhor resultado. Então fique com a gente nesse vídeo e vamos lá! Fala galera, Darlan aqui. Bom, muita gente não tem treinado em jejum. Jejum é você ficar sem comer por várias horas aí, né? A gente coloca em torno de 6 horas para cima. Então, o mais fácil é treinar isso de manhã. Então você dorme, fica ali dormindo várias horas, né? Tá em jejum, acorda, não toma café, não come nada e toma água pelo menos e vai treinar, né? Então é basicamente isso que acontece e que a maioria das pessoas fazem. Agora, em termos de material científico, resultado científico, isso não está tão claro se é bom ou se é ruim. E é importante entender um pouquinho do que acontece no seu corpo treinando em jejum. O grande motivo pelo que a maioria das pessoas acaba treinando em jejum é a queima da gordura, né? Então a ideia é que você facilite a utilização de gordura como fonte de energia e com isso você consiga queimar mais gordura e emagrecer um pouquinho mais do que em outro tipo de treinamento, né? O que a ciência diz até agora? Primeiro que, assim, treinar em jejum, você aumenta a disponibilidade de gordura, principalmente na corrente sanguínea. Ou seja, você tem uma célula de gordura, que a gente chama de adipócito, e essa gordura fica lá. Precisa sair de lá primeiro essa gordura para você metabolizar, né? Sair dessa célula onde ela está armazenada para você usar como fonte de energia. E os estudos mostram que treinar em jejum aumenta essa quebra de gordura, né? Então esse é um primeiro ponto, até aí tudo bem. Tem um outro ponto que aí contrapõe a ideia de ser tão interessante o jejum. O que é? Você metaboliza essa gordura num lugar dentro da célula chamada mitocôndria. E essa mitocôndria pensa numa linha de produção de energia, né? Uma linha de produção de qualquer coisa, para você só fazer uma relação, ela tem uma quantidade na qual é capaz de metabolizar. Você tem um número de quantidade de mitocôndria dentro da célula e essa mitocôndria ela tem aí uma capacidade de metabolizar essa gordura. Dando um exemplo mais simples, é como se você comprasse um monte de carne, muita carne, para fazer um churrasco, só que sua churrasqueira é pequenininha. Então, mesmo você tendo um volume muito grande de carne disponível, a sua produção de churrasco vai ser limitada pela sua churrasqueira. Então, é a mesma coisa. Você vai disponibilizar muito mais gordura na corrente sanguínea, mas o número de mitocôndrias ainda depende de outros fatores e ela vai determinar quanto dessa gordura que está sendo disponibilizada você vai usar. E a parte que você não usa, ela vai voltar para essas células de gordura. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Uma outra coisa que eu também não acho tão legal quando você treina em jejum é que o seu rendimento ele pode diminuir sim, tá? Então um treino que você conseguiria render, ter uma performance muito maior, tanto em resistência como em força muscular, seja em treino de musculação, funcional, aeróbico, o que quer que seja, você teria uma performance melhor. Por conta do jejum, você pode sim ter uma performance diminuída, né? É mesmo? Isso tem a ver, por exemplo, com os estoques de glicogênio muscular. Então, durante a atividade física, o principal substrato energético a ser metabolizado são os carboidratos, são os açúcares, né? Esses carboidratos eles ficam ali na corrente sanguínea, que é a nossa glicemia. Eles estão armazenados no músculo, uma forma que a gente chama de glicogênio muscular, e também no fígado, num formato que a gente chama de glicogênio hepático. Então são reservas e as reservas elas têm limites. Então quando você começa a treinar, você vai utilizar muito mais desse substrato, desse glicogênio, e as reservas vão diminuindo. Para manter a mesma performance
E lembrando, quanto maior a performance, mais eu uso essa fonte de energia, quanto mais intenso o treinamento, mais eu uso essa fonte de energia. Então, reduzindo essas reservas, eu vou ter que, enquanto eu estou fazendo atividade física, produzir mais carboidrato, produzir mais açúcares. Isso é chamado de um processo chamado gliconeogênese, ou seja, a formação de uma nova glicose. E ela pode usar como fonte de energia a gordura. Aí legal, você está em jejum, disponibilizou mais gordura, essa gordura ela vai ser convertida no fígado em uma nova glicose para o seu músculo começar a usar ali no seu treinamento. Só que tudo isso é dependente de um processo, né? E aí se torna mais lento esse processo quando você passa a usar a gordura e você não tem energia disponível tão rapidamente. E aí o seu nível de performance cai. Então, eu digo assim, que se o treino é intenso, se você busca uma performance no treino, o treino em jejum atrapalha a sua performance. Tá bom. Então, no caso do jejum, eu recomendo assim, se for treinar em jejum, fazer um treino de leve a moderado. Porque daí mesmo você utilizando bastante carboidrato como fonte de energia e as suas reservas baixas, a velocidade da necessidade de produção de energia, por ser um treino mais leve, ela é mais lenta, e aí o metabolismo da gordura você consegue manter ali, usar a gordura para gerar carboidrato, para gerar energia. Então vamos recapitular uma coisa aqui. Durante a atividade física, você pode usar direto a gordura para geração de energia, numa via energética específica, mas quanto mais você aumenta a intensidade, mais você usa o carboidrato numa via de produção de energia específica para o carboidrato. Então, se você está nessa intensidade de exercício, você pode até usar gordura, mas essa gordura vai ter que ser convertida em carboidrato, em glicose antes, para ser usada nessa via energética. Se a intensidade é um pouco mais baixa, você vai usar também essa gordura diretamente na via na qual ela consegue ser utilizada. E em intensidades moderadas, você vai ter uma participação tanto dessa via que usa só carboidrato, como da outra via. Tá? Então você pode usar ainda mais gorduras, tanto na via dela mesmo, e por ser intensidade moderada, dá tempo de converter em carboidrato e usar essa via que usa só a glicose. Né? Então, a minha recomendação é que você faça um treinamento em jejum em intensidades leves a moderadas. Não depende tanto assim, você pode até fazer um pouco a musculação quando ela não é uma intensidade alta, você vai trabalhar com muita carga, mas o ideal seriam então atividades aeróbicas, né? A gente usa muito esse tipo de metodologia num treino secundário, ou seja, você vai treinar 2 vezes ao dia. Então um dia bem alimentado, você vai fazer, num momento do dia você bem alimentado, você vai fazer um treino mais intenso. Pode ser um treino voltado para hipertrofia, treino de força, um treino até de performance aeróbica mais alta, então você pode usar, né? Mas aí tem que estar bem alimentado. E num treino secundário, um treino mais leve, mais curto, você faz ali em jejum, né? Então você tem 2 treinos diferentes no mesmo dia. Treinar em jejum pode ter algum problema, algum risco? Bom, além de diminuir um pouco a performance, né? O que pode acontecer é você ter tontura. Pode ter uma leve tontura, dada uma hipoglicemia, né? Então você está usando carboidrato, as reservas estão se esgotando, a gordura não está conseguindo manter essa produção de energia e você tem uma hipoglicemia. Então vai levar uma tontura e em situações mais sérias você pode ter um desmaio ou até convulsionar. Mas isso é raro de acontecer. Então, se você está bem de saúde, que além do jejum não está fazendo uma dieta restritiva, então é mais difícil. Mas são os problemas que pode vir a ter baseado em treinar em jejum. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, pessoal, essa foi a minha opinião sobre treinar em jejum, baseado aí nas bases científicas, né? E se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, tá? A gente vai estar respondendo ou gravando novos vídeos a respeito disso que você está em dúvida. Também se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber sempre mensagens e vídeos sobre saúde, atividade física, nutrição e bem-estar. Valeu por hoje, até mais.